Fala galera, tudo bem? Marcelo Guerino e eu vou estar mostrando para vocês hoje o quarto aspecto que faz com que as pessoas fracassem profissionalmente. E para você fisioterapeuta que não está contente com o que você ganha, está recebendo um salário ruim, não está sendo valorizado como merecia, fique ligado porque eu vou te contar como é que você sai dessa. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, desse um like, deixasse a sua mensagem, o seu comentário, que é muito importante para a gente. Então vamos lá, qual é o quarto aspecto que faz com que as pessoas fracassem profissionalmente? O quarto aspecto é não agregar valor. Como assim, Marcelo, não agregar valor? Olha só, quantas pessoas você conhece que dizem que passam horas da sua vida trabalhando, se dedicando, muitas vezes trocam a família, se dedicam ao máximo e chega no final do mês, não agregou valor e além do mais, não conseguiram enriquecer. E sabe por que isso acontece? Porque elas não saíram da linha de produção. Portanto, você tem que sair da sua linha de produção. Como é que é isso, Marcelo? Olha só, a pessoa trabalha 12 horas por dia numa clínica ou num hospital fazendo um plantão, se empenha ao máximo. E aí chega no final do mês, me diz, recebeu o retorno financeiro de tanto sacrifício? Provavelmente não. O seu esforço foi premiado? Bom, se ele fosse premiado, o seu conhecido, o seu parente que trabalha bastante, ou você mesmo que trabalha muito, já estaria milionário. O melhor funcionário de uma linha de produção é aquele que chega na hora, trabalha direitinho, cumpre as metas, tem um bom relacionamento com os seus colegas de trabalho e atinge todos os objetivos da empresa durante o mês. Ele, por acaso, tem um padrão de vida elevado? Provavelmente não. É mais fácil um funcionário de linha de produção ter uma vida de que forma? Uma vida mediana, ou seja, ganhando recursos ao qual ele foi contratado. Muito bem, então quando a gente vai parar e pensar, será que eu estou fazendo a mesma coisa que esse funcionário na linha de produção? Eu vou te dar um outro exemplo. Vocês conhecem os catadores de lixo, né? Os lixeiros, aqueles que trabalham nos caminhões coletando o lixo pela cidade. Muito bem, o lixeiro é um cara que se esforça pra caramba, ou seja, ele pega o lixo, pesado ou leve, normalmente ele faz o trabalho correndo, leva até o caminhão, dispensa o lixo e sai para pegar o lixo da próxima casa. E aí me fala, ele é premiado por isso no final do mês? Não, ele não é premiado no final do mês com mais dinheiro. Por quê? Porque ele cumpriu a sua função. Outro dia eu estava aqui embaixo, na frente do meu prédio, e eu acabei vendo até um lixeiro coletando lixo, cantando, correndo e jogando para o caminhão. Ou seja, ele estava feliz fazendo o trabalho dele. Não estou desmerecendo o trabalho dele, porque a coleta de lixo é fundamental para que a gente tenha uma cidade o quê? Limpa e organizada. É vital esse tipo de trabalho. Agora, vamos pensar em agregar valor. Será que ele agrega valor ao seu trabalho fazendo isso cantando, fazendo bem feito ou não? Ele vai provavelmente receber o mesmo salário no final do mês. E é isso que você precisa refletir. Agora pense numa fisioterapeuta que chega, né, e está atendendo 20 pacientes por dia numa clínica, no centro de reabilitação, no convênio, tem um bom relacionamento com os colegas, não reclama, faz tudo direito e me fala, ela vai ser reconhecida? Olha, se ela estiver trazendo muito dinheiro para o patrão, talvez até o dono da clínica ou o dono do centro de reabilitação ou do próprio hospital vai entender que o volume de trabalho dela pode ser elogiado. Caso contrário, ela estava fazendo o que foi previsto no seu contrato de trabalho, portanto, ela vai continuar recebendo o mesmo valor. Eu não estou menosprezando ninguém, nenhum tipo de trabalho, nem desmerecendo, mas quando a gente pensa em prol da riqueza e do sucesso pessoal, status profissional, a gente tem que ser realista e a gente não pode suavizar. Então, o que é que as pessoas podem me perguntar, Marcelo, o que é que você propõe? Eu proponho uma mudança de mindset, ou seja, que você reconfigure seus pensamentos, sua mente, nas suas crenças,
fazendo um processo de reprogramação mental para entender o que é que está dominando os seus pensamentos. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque você não pode cair na falácia de achar que todo o esforço é premiado. Eu estou me esforçando muito e eu vou ser premiado por causa disso. O esforço pelo próprio esforço não gera riqueza. O que é que gera riqueza? O que gera riqueza é o mérito que você realiza dentro da função que você executa. E não somos nós que determinamos isso. Quem será o maior merecedor? Quem faz isso é o mercado de trabalho. É ele que determina, através dos seus resultados, quem é que merece o mérito por isso. Então a gente tem que parar, a gente tem que refletir nesse aspecto. Eu vou te dar um outro exemplo para você entender melhor do que eu estou falando. Você conhece esse jogador de futebol que é o Neymar. Se não conhece, já deve ter ouvido falar. O Neymar foi vendido há 2, 3 anos atrás por 222 milhões de euros, 900 milhões de reais. O Neymar tem um salário de 30 milhões de euros por ano, 10 milhões de reais por mês, 3 milhões de reais por semana, 15 mil reais por hora. E ele ganha a cada 240 segundos um salário mínimo. Você já parou para pensar nisso? Aí algumas pessoas vão dizer assim, nossa, isso é imoral, como é que o cara pode receber um volume de dinheiro desse? Bom, se ele ganha 30 milhões por mês, se ele for comprado por quase 1 bilhão de reais, provavelmente o patrão dele, o dono do clube, deve fazer 10 vezes mais o volume de dinheiro por ter adquirido esse jogador. Ou seja, o que ele proporciona para o seu empregador é muito mais. Consequentemente, ele acabou de renovar o contrato novamente por mais um caminhão de dinheiro por mais 3, 4 anos no clube dele. Então assim, ele ganha aquilo que ele produz, ou seja, ele produz muito mais resultado financeiro para o patrão dele, que não vê problema em pagar para ele cifras imorais. Agora pare e pensa, o Neymar sozinho gera milhares de empregos para pessoas que dependem do produto Neymar. Então olha só, ele vende camisa, tem uma fábrica que faz camisa, ele vende shampoo, tem uma fábrica de pessoas que trabalham lá produzindo shampoo, ele vende não sei o que, tem pessoas envolvidas nos produtos que ele vende, que ele faz propaganda, que vai agregar, além dos 30 milhões de euros que ele ganha por ano, mais um caminhão de dinheiro. Muito bem, obviamente o Neymar é um caso único dentro desse processo e é fácil a gente citar um jogador que é extremamente bem sucedido financeiramente. Agora, outras profissões, elas também podem conquistar bastante dinheiro, né? Você pode ter um talento único, você pode ser uma pessoa que consegue fazer o quê? Que aquilo que você aplica dentro do processo de trabalho gere sucesso e gere riqueza. Agora, uma coisa que você precisa entender e de maneira extremamente rápida é que a sua vida é a sua marca. Então olha só, eu vou te ajudar dentro desse processo. Vamos parar um pouquinho, respirar e vamos fazer um exercício mental agora. Imagina que você é o diretor da sua marca preferida. Vamos supor que você gosta da Coca-Cola, vamos supor que você gosta do McDonald's, vamos supor que você gosta da Nike, da Arezzo. Imagine que você é um diretor dessas empresas. Agora pergunte a si mesmo, vendo você hoje e refletindo sobre os seus talentos que você tem nesse exato momento, seus talentos e suas habilidades, e refaça essa pergunta exatamente como um diretor da Nike, um diretor da Coca-Cola, um diretor da Arezzo, um diretor do McDonald's faria. O que o meu serviço ou o produto que eu gero tem que o torna diferente e que faz com que as pessoas consumam esse produto? Porque cada uma dessas marcas, elas têm o quê? Um produto ou um serviço diferenciado que faz com que eles sejam diferentes, sejam únicos. Então,
para e faz esse exercício um pouquinho. O que é que te torna único nas suas qualificações e nos seus talentos? Para começar, pega uma folha de papel, pegue um papel em branco lá, pega uma caneta e escreve a sua resposta em 15 palavras. Escreve lá, por que você tem um talento único, diferenciado. Se o que tiver escrito, quando você terminar, você olhar, ler a sua frase em voz alta e aquilo brilhar aos seus olhos, falar, nossa, eu sou diferente, eu sou único, é por isso que os meus pacientes me querem. É por isso que os pacientes querem o meu produto, é por isso que meus pacientes querem a minha clínica, é por isso que meus pacientes vêm para o meu hospital, é por isso que meus pacientes vão para o meu centro de reabilitação. Caso você não tenha uma frase que brilhe os olhos de você ou de qualquer pessoa, você tem um problema com relação às identidades do seu produto. Ou seja, a sua marca, ela provavelmente vai estar o quê? Comprometida. Então, vamos lá. Vamos pensar agora com calma. Agregar valor remete à ideia de você oferecer uma experiência melhor do que a concorrência. Então, quando você agrega valor, você oferece uma experiência, um serviço, um produto melhor que da sua concorrência e nem sempre o valor agregado ele pode ser de apenas um produto ou de um serviço. Então pode ser de repente do todo que a sua clínica ou todo o conjunto que você faz como trabalho oferece. Não importa se você está usando pouca tecnologia ou muita tecnologia, isso não está interferindo dentro desse processo. Nesse sentido, você precisa considerar um cenário em que um serviço completamente faça com que o seu produto complete o seu serviço e o seu serviço complete o seu produto. Dessa forma, quer seja você um prestador de serviço, quer seja você um prestador de produto, vai ser muito mais fácil de você se vender, de você comercializar aquilo que você faz e também de você fidelizar o seu cliente e paciente. Porque o negócio você já está ofertando. Então, quer saber como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, vamos pensar como é que a gente vai desenvolver esse processo. Mas você pode me perguntar, Marcelo, mas como é que é agregar valor? Pensa um pouquinho. Vender um serviço ou um produto, muitas vezes pode ser uma das tarefas mais difíceis que a pessoa tem que realizar na vida. Ou você, ou a sua equipe, a sua clínica, ou o seu hospital se vender com uma qualidade, o seu centro de reabilitação. Isso é uma das tarefas mais difíceis que existem. Então, quando você tem um vendedor, ele precisa vender plano de saúde. Quando você tem uma clínica de fisioterapia e você precisa fazer com que mais clientes consumam essa clínica, você vai ter que ser um bom vendedor do seu produto. E isso pode ser muito difícil. Para isso, você tem que agregar valor à sua empresa, ao seu produto, ao seu tratamento. Porque o produto de um fisioterapeuta normalmente advém do quê? Da sua qualidade de tratamento, da resolução do que ele oferece. Então, agregar valor fazendo com que o público, que é o seu cliente, que é o seu paciente, o seu público-alvo, perceba o valor que você tem, o valor daquela marca que você criou como fisioterapeuta, como o doutor disso ou o doutor daquilo, ela pode ser mais complicada do que você pensa. Porém, essa ação é extremamente importante para que você consiga se diferenciar e alcançar, obviamente, o quê? Os resultados que você deseja alcançar. Agregar valor ao seu serviço ou ao produto significa não apenas vender o produto, mas você vai ter que também oferecer o quê? Inovação. Inovação, valores, diferenciação de trabalho e de serviço, qualidade de serviço e de produto, satisfação e principalmente o que? O que a gente chama de experiência positiva para o seu paciente cliente. Para quê? Porque isso vai fazer com que ele volte, com que ele torne-se fiel à sua marca. E é isso que você precisa fazer. O seu cliente vai ser fiel à sua marca e ele vai ser o quê? O seu vendedor.
Consequentemente, essas experiências positivas fazem com que, nesse sentido, você vai proporcionar o quê? Um cliente que está fidelizado, feliz e te vendendo. Portanto, é imprescindível que você esteja atento a esse paciente cliente, as suas necessidades e o seu nível de satisfação. E o que é que eu perco se eu não agrego valor? Se você parar para pensar e me perguntar o que é que eu perco quando eu não agrego valor, eu vou te dizer exatamente o que acontece quando você faz isso. Olha só, quando você não agrega valor, você começa a ter aumento de custos, redução do tempo de respostas do seu cliente, e isso vai ser igual a justamente você começar a perder dinheiro. A partir do momento que você começou a perder dinheiro, a coisa se complica. E aí você me pergunta, Marcelo, como é que eu saio disso? Eu vou te ajudar. Olha só, primeiro tudo você precisa encontrar o seu público-alvo. Quem é o seu cliente? Você oferece o quê? Dentro daquilo que você oferece, você precisa saber para quem é que você vai oferecer aquilo que você consegue agregar valor. E para agregar valor, você tem obrigatoriamente de entender para quais pessoas esse valor ele é destinado. Então, se eu não sei qual é o meu público-alvo, eu trabalho com o quê? Eu trabalho com reabilitação de postura, eu trabalho com dor na coluna, eu trabalho com pacientes neurológicos. O meu foco são o quê? Crianças especiais. O que é que você trabalha? Qual é o seu público-alvo? Para agregar valor, eu tenho que saber qual é a dor do meu público-alvo. E quando eu falo de dor, eu não estou me referindo à dor física, eu estou me referindo àquela dor que incomoda o seu público. Então ela tem um problema de coluna há 20 anos, a dor do seu público é dor proveniente de problemas da coluna. Se este é seu público-alvo, é imprescindível que você consiga atendê-las e de preferência tratá-las com eficácia, com eficiência. Quem busca tratamento de fisioterapia não está buscando só reduzir a dor que ele está sentindo e volta para casa. Então eu vou para uma sessão, ele tira a dor, eu volto para casa, depois de um tempo a dor volta, eu volto para fazer sessão. Não é bem assim que isso funciona. Isso não é um ciclo vicioso que funciona perpetuamente. Você não pode se conduzir dessa forma. Então o que na verdade esse cliente-paciente está buscando? Qual é o objetivo desse paciente-cliente? Bom, a gente pode argumentar que o seu cliente, o cliente de um fisioterapeuta, ele quer, além de tirar a sua dor, melhorar a sua disfunção, ou seja, a lesão que produz aquela dor, que leva ao incômodo, que faz com que ele não funcione biomecanicamente de maneira adequada. E, obviamente, o que é que esse paciente está buscando dentro desse processo? Esse paciente, além do tratamento, ele está buscando qualidade de vida. É isso que o nosso paciente quer. Ele quer buscar qualidade de vida, porque quando ele retorna à sua atividade funcional adequada, ele se sente melhor em tudo aquilo que ele precisa realizar. Então esse é um aspecto importante quando a gente pensa no nosso paciente. Nessa situação hipotética, ele poderia se valer não apenas do serviço de alívio de dor. Como assim, Marcelo? Como é que eu vou melhorar a qualidade de vida do meu paciente, não só trabalhando a dor que ele está sentindo? Gente, hoje em dia é muito claro que as pessoas buscam mais. Ele quer mais do que um alívio de dor, ele quer mais do que a qualidade de vida que você está proporcionando para ele. Ele quer serviços relacionados aos cuidados que ele precisa ter. Então você tem que começar a pensar, eu tiro a dor desse paciente, eu dou funcionalidade para ele, melhoro a qualidade de vida, mas também ofereço o quê? Um cuidado preventivo para novas situações, eu ofereço reeducação postural dentro das atividades que ele faz na sua vida cotidiana, orientações funcionais, entre outras coisas, aumentando um leque de opções, ofertando mais dentro do pacote de profissional de atendimento que você está jogando para o seu paciente. Consequentemente, ele que foi para tirar a dor da coluna dele, ele vai sair com outros adicionais que são plus, ou seja, itens a mais dentro desse processo,
E aí ele vai sair muito mais satisfeito e, obviamente, né, você tem que fazer isso dentro de um público-alvo que você sabe que é isso que ele espera. Para você fazer isso com autoridade, para você fazer isso com excelência. E você pode fazer esse serviço de maneira bastante ampla, dependendo do segmento que você trabalha. Se você atende pacientes de ortopedia, você pode criar um pacote de benefícios a mais que esse paciente leva depois de um atendimento ortopédico. Se você trabalha na dermatofuncional, você pode dar outra gama de situações. Em neuro, a mesma coisa. Então a gente pode fazer com que ele consiga agregar bastante isso dentro daquilo que você está ofertando como tratamento. Agora, tem uma coisa muito importante que a gente precisa ligar o sinal de alerta aí, e você como fisioterapeuta tem que pensar nisso, porque a faculdade não te ensinou a pensar nisso. Porque toda a estratégia, quando você vai montar uma estratégia de ofertar mais para esse paciente, você está tentando aumentar o valor agregado dos seus serviços ou produtos que você está oferecendo. Isso envolve custos. Para isso, você vai ter que contabilizar o custo dessa atividade dentro daquilo que você está proporcionando. Eu tenho que ter um pacote que ofereça tanto valor para o meu paciente que ele vai sair daí satisfeito e achando que o que ele pagou foi extremamente merecido. Aí entra o aspecto que eu falei do que agrega riqueza, a meritocracia. Quem julga esse resultado é o mercado, é o seu paciente cliente, é ele que vai julgar isso. Caso contrário, se você não quantificar isso, se você não acrescer isso, se você não fizer cálculos dentro daquilo que você vai ofertar, você acaba tendo problemas com relação àquilo que você está fornecendo com a sua receita. Então, aquilo que você oferta fica mais caro do que aquilo que você cobra. Consequentemente, você entra num balanço chamado de balanço vermelho patrimonial. E aí é bronca, porque a gestão, ninguém sobrevive com uma gestão que dá prejuízo. Agora, se eu estou agregando valor, isso tem um preço. Se eu estou ofertando uma gama de situações que eu posso ofertar para o meu paciente, isso tem um preço bastante alto. Consequentemente, eu não vou chegar também, eu estou acostumado a atender um público que paga 50, 60 reais uma sessão, vou jogar 250 de cara para ele. Você tem que trabalhar isso dentro do seu nicho. Por isso é importante conhecer exatamente o público-alvo que você trabalha. Então, para isso, o marketing digital é importante dentro desse processo. Você como fisioterapeuta vai ter que se informar e entender como é que você vai ter que trabalhar com isso buscando ajuda profissional, porque você não precisa dominar o marketing digital, mas você tem que conhecer, porque a partir daí você vai conseguir fazer com que essa ferramenta aproxime você do seu público-alvo e faça o quê? A ponte para você agregar valor. E óbvio, oferecer conteúdo relevante em troca de respostas geralmente funciona bastante bem para o seu público-alvo. Quer seja você seja um fisioterapeuta autônomo, quer seja você tenha uma clínica de reabilitação, quer seja você tenha um hospital, seja diretor de um hospital, você coordene qualquer que seja uma empresa na parte de saúde, não importa. Para isso, você vai ter que definir um método e vai ter que procurar se relacionar com o seu público dentro desse processo. Assim, você vai garantir o sucesso da sua estratégia e vai agregar valor ao seu serviço, produto, né, que vai fazer com que o seu cliente se torne uma pessoa diferenciada. Mas você me pergunta, como é que eu me organizo para agregar valor, Marcelo, ao meu produto ou ao meu serviço? Olha só, sua clínica pode estar vendendo pouco, sua terapia, sua qualidade dos seus atendimentos, de repente você está lá atendendo um monte de gente, fazendo um rodízio de equipamento, que é um erro comum das clínicas de fisioterapia, que faz com que o serviço seja extremamente desvalorizado, porque ele entra numa sessão, vai lá, faz choquinho, calorzinho, laserzinho, vai embora para casa sem volume terapêutico, sem resolver a disfunção do paciente. Esse é um erro que você já deve saber disso, principalmente lá na graduação, seus professores devem ter falado para você que isso não era correto. Aí você chega numa clínica, vai trabalhar, a clínica já te dá um roteiro que você tem que atender o paciente desse jeito. Meu amigo, se você não precisa pensar para trabalhar como um profissional da área de saúde, você só vai reproduzir o que você recebeu numa fichinha de atendimento, que você deve fazer o tratamento de acordo com o que o seu chefe mandou, você não tem capacidade de pensar,
com relação àquilo que você estudou, aquilo que você investiu, provavelmente você deve estar ganhando o que você merece. Ou seja, mal, péssimo. Se você está vivendo isso, ou você muda agora, ou você vive uma vida medíocre constantemente. Medíocre, lembre-se que o português não é uma ofensa. Medíocre significa que você está lá na média, igual à média dos fisioterapeutas que estão ganhando um salário ruim, que é a grande maioria dos fisioterapeutas. Isso principalmente por problemas que a gente já viu, que são problemas de comunicação. Então, você precisa fazer com que as pessoas percebam que você tem um serviço-produto de qualidade. Se você repete uma ficha de tratamento padrão dentro de uma clínica, você nunca vai ter condições de agregar valor ao seu trabalho. Quem sai para tirar uma dor física faz normalmente porque tem necessidade. Se eu não consigo tirar a dor, só tiro a dorzinha dele para que no outro dia ele volte com a mesma dorzinha e faça um ciclo vicioso, isso aí não agrega valor. É a mesma coisa se você for comprar um eletrodoméstico. Então, se você não souber que aquele eletrodoméstico agregou valor para que você de repente comprou um eletrodoméstico da cozinha e ele é um processador, então ele vai processar, fazer suco, fazer uma paçoca, fazer um creme, ele faz 10 coisas a mais do que aquilo que você pensou que ele fazia, ele agregou valor na sua vida. Esse eletrodoméstico fez isso. Você como fisioterapeuta tem que pensar exatamente a mesma coisa. Será que eu sou um liquidificador ou será que eu sou um processador? Então é isso que você precisa entender. Ou você consegue agregar, ou você simplesmente vai continuar com essa vida medíocre.